Saudações irmãs e irmãos, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Abordaremos nesse vídeo um tema relativo ao Dia Internacional da Não Violência. De fato, essa data foi criada para homenagear o grande pacifista indiano no século XX, Mahatma Gandhi, que sempre incentivou a paz ao mesmo tempo em que respeitava os direitos humanos. Ele acabou assassinado por um instrumento que promove a ausência de paz. Infelizmente, a violência está por toda parte e em todas as áreas sociais, seja na classe baixa, média ou alta da sociedade. E isso traz danos à humanidade. E essa necessidade se faz urgente através da educação e pela ênfase em se viver a prática da não violência, mesmo que ela cisme em se perpetuar, porque desde a aurora dos tempos a violência tem vitimado vidas em todo o mundo no decorrer dos séculos. E como essa data originou? Ela foi criada pela Organização das Nações Unidas para homenagear Mahatma Gandhi, que lutou pelo pacifismo, respeito aos direitos humanos e à justiça, até que foi assassinado em 30 de janeiro de 1948, quando tentava unificar pacificamente os hindus e os muçulmanos na Índia. E em sua luta pela não violência, Gandhi se baseava em 4 princípios: o amor, a verdade, a não violência e a não cooperação. E durante o movimento em que esteve à frente, Gandhi, em sua proposta pela pacificação, tinha como filosofia o uso do amor para combater a violência através de diálogos, manifestações públicas, marchas, pregações e o que mais fosse possível. Em relação a essa data, para ser celebrada, nesse dia é porque Gandhi nasceu em 2 de outubro de 1869. E das frases mais famosas de Gandhi se destaca a seguinte: a pobreza é a pior forma de violência. Além de que ele também afirmou que a humanidade nunca será forte o suficiente para ser totalmente não violenta em pensamentos, palavras e ações, mas deve manter a não violência como nosso objetivo e fazer um forte progresso nesse sentido. Por isso, para a Organização Mundial das Nações, Mahatma Gandhi transcende os limites da raça, religião e em nível de Estado ou nação. Assim, esse dia foi proclamado através da Resolução 61/271 e que foi adotada na Assembleia Geral da ONU em 15 de junho de 2007. Mas, e esse tema se encontra na Bíblia? Infelizmente, há vários exemplos de violência na Bíblia que trouxe grande tristeza a Deus. Tudo começou em Gênesis 4:8. E Caim falou a seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Vemos assim o irmão tirando a vida de seu irmão, que é um grande ato de violência. Em seguida, temos um descendente de Caim, Lameque, que também cometeu um crime terrível. É Gênesis 4:23. E disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá: ouvi a minha voz, vós mulheres de Lameque, escutai as minhas palavras, porque eu matei um homem por me ferir e um jovem por me pisar. Mais adiante, em Gênesis 34, 1 e 2, temos outro relato que mostra outro ato de violência. E saiu Diná, filha de Lia, que esta dera a Jacó, para ver as filhas da terra. E Siquém, filho de Amor, Eveu, príncipe daquela terra, viu-a e tomou-a, deitou-se com ela e humilhou-a. Em Gênesis 37, 28, José sofreu uma dor terrível quando seus irmãos primeiro tiveram a intenção de matá-lo, mas depois o venderam como escravo. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram José da cova e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. No próximo relato, em Êxodo 1, 15 e 16, Faraó ordenou que as parteiras matassem os meninos recém-nascidos. E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Sifrá e a outra Puá. E disse: quando ajudardes a dar à luz as hebreias e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. Que triste ato de violência partido de um líder de uma nação. Chegamos a outro momento de grande tristeza quando Moisés, tendo sido criado como neto de Faraó, matou o egípcio que agrediu o israelita, como menciona Êxodo 2, 11 e 12.
E aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e atentou para suas cargas, e viu que um egípcio feria a um hebreu, homem de seus irmãos. E olhou a um e a outro lado, e vendo que não havia ninguém ali, matou ao egípcio e escondeu-o na areia. Talvez muita gente afirme que Deus consentiu nesses atos. Entretanto, Êxodo 20:13 enfatiza muito bem o desejo de Deus. Não matarás. E não matar é não matar mesmo. No texto seguinte, em Números 22, 27 e 28, temos o caso de uma violência cometida contra o animal. Vejamos. E vendo a jumento o anjo do Senhor, deitou-se debaixo de Balaão. E a ira de Balaão acendeu-se e espancou a jumenta com o bordão. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão: Que te fiz eu que me espancaste essas 3 vezes? Nesse outro texto, de 2 Samuel 11, 14 e 15, observamos mais um evento triste que as Sagradas Escrituras não encobrem e denunciam os pecados das pessoas. Vejamos. E sucedeu que pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-lhe por mão de Urias. Escreveu na carta dizendo: Ponde a Urias na frente, da maior força da peleja, e retirai-vos de trás dele, para que seja ferido e morra. Aqui Davi decretou praticamente a morte de Urias, após ter tomado a mulher dele e deitado com ela, cometendo grave pecado. Chegamos ao Novo Testamento, no qual o texto de Mateus 19, 13 e 14 relata uma atitude violenta na qual os discípulos de Jesus estavam repreendendo quem estava trazendo crianças até ele. Trouxeram-lhe então alguns meninos para que sobre ele pusesse as mãos e orasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: Deixai os meninos e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. No relato que segue, de João 18, 10 a 11, Pedro feriu um dos homens que vieram prender Jesus. Porém, Jesus interviu e repreendeu-o. Então, Simão Pedro, que tinha espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: Põe a tua espada na bainha, não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Momentos depois, Jesus sofreu atos de violências físicas, antes de ser martirizado, como atestam os seguintes relatos de João 18, 22. E tendo dito isto, um dos servidores que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo: Assim respondes ao sumo sacerdote? E o de João 19, 1 a 3. Pilatos, pois, tomou então a Jesus e o açoitou. E os soldados, tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram sobre a cabeça. E lhe vestiram roupa de púrpura e diziam: Salve, Rei dos Judeus, e davam-lhe bofetadas. Temos agora outro relato que mostra um ato de violência contra si mesmo. É Mateus 27, 4 a 5, dizendo: Pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: Que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. É o caso de Judas Iscariotes, que traiu Jesus. É triste o que tem acontecido na história da humanidade, com tantos atos de violência no decorrer dos séculos. Temos agora um evento relativo ao apóstolo Paulo em Atos 7, 57 a 60. Mas eles gritaram com grande voz, taparam seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. Expulsando-o da cidade, o apedrejavam, e as testemunhas depuseram as suas roupas, as suas capas, aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe meu espírito. E pondo-se dos joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, aconteceu: ele adormeceu. Aqui Paulo foi conivente na morte de Estevão. E a seguir, outro ato de violência combinado para matar alguém. É Atos 23, 12 a 13. E quando já era dia, alguns dos fariseus fizeram uma conspiração e juraram, dizendo que não comeriam nem beberiam enquanto não matassem a Paulo. E eram mais de 40 os que fizeram esta conjuração. Até aqui, observamos relatos que mostram atos de violências praticados e a seguir o que temos sobre o que se menciona para se impedir a violência. Comecemos com Provérbios 15, 1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Em todos os momentos, uma palavra calma, branda, curadora, é melhor do que revidar na mesma moeda, porque só trará piores. Por isso, a instrução bíblica é
o cuidado no uso das palavras, porque uma palavra maldita pode tornar-se maldita. O texto de Provérbios 3:31 também tem uma instrução muito importante. Não tenhas inveja do homem violento, nem escolhas nenhum dos seus caminhos. Para algumas pessoas, imitar e ter atos violentos para ser reconhecido e ganhar status é importante e interessante. Porém, o texto bíblico instrui que esse não deve ser o caminho. O próximo relato, de Provérbios 31, 8-9, também traz uma instrução muito importante. Erga a voz em favor dos que não podem defender-se. Seja o defensor de todos os desamparados. Erga a voz e julgue com justiça. Defenda os direitos dos pobres e necessitados. Chegamos agora a Jesus em Mateus 5,5. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles herdarão a terra. O desejo de Deus é que vivamos e apregoemos a paz para que toda forma de violência seja anulada, para que a humanidade possa ser curada de todos os males danosos. Em Lucas 6:27-29, faz 3 observações muito importantes para se evitar a violência. Lucas 6:27. Mas a vós, que isto ouvis, digo, amai vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam. Para evitar a violência, é necessário amar e evitar o ódio que gera vingança. Revidar só trará combate e mais violência. A humanidade precisa despertar para essa verdade. Em Lucas 6:28, bendizei os que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. Aqui Jesus afirma que devemos orar por quem não nos quer bem e que não goste de nós, porque no momento se tornam nossos inimigos. E nesse momento devemos orar e abençoar a todas as pessoas e sem acepção. E em Lucas 6:29, ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra, e ao que te houver tirado a capa, nem a túnica recuses. Jesus afirma que a violência gera violência e por isso não se deve revidar. Tem um dito que diz, quando não quer, dois não brigam. Esse é o desejo de Deus, não agir com violência em todos os sentidos. O próximo texto mostra uma grande lição de Jesus deixada para nós em João 18:10-11. Então Simão Pedro, que tinha espada, desembainhou e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro, põe tua espada na bainha, não beberei o cálice que o Pai me deu? Jesus repreendeu Pedro quando agiu com violência contra um homem que viera para prendê-lo. Esse relato lembra um dito conhecido, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Por isso Jesus disse para Pedro que quem se torna instrumento de violência acaba sofrendo o mesmo tempos depois. Em Lucas 22:37-38, temos outro relato sobre a tentativa de discípulos de Jesus de agirem com violência, mas que foram repreendidos. Porquanto vos digo que importa que em mim se cumpra aquilo que está escrito. E com os malfeitores foi contado, porque o que está escrito de mim terá cumprimento. E eles disseram, Senhor, eis aqui 2 espadas. Ele lhes disse, basta. E sobre a apresentação de armas para Jesus, para defendê-lo, de quem quisesse fazer mal a ele lhes disse severamente, basta. Irmãs e irmãos, espero que o tema nesse vídeo tenha ajudado para a nossa conscientização de seguirmos os ensinos bíblicos sobre a importância da não violência e promoção da paz. Não tem sido fácil o período que a humanidade tem passado com tantos atos de violência que tem trazido muita tristeza. Observamos nos textos bíblicos que, infelizmente, a violência acontecia e que foram registrados para a posteridade. Entretanto, as Sagradas Escrituras mencionam que a violência não deve ser praticada de forma alguma, porque traz mal e tristeza e deixa a humanidade enferma. O texto de Êxodo 20:13 é enfático no seguinte, não matarás. E não apenas fisicamente, porém também nos relacionamentos, em não matar a amizade, o perdão, a comunhão, o diálogo, a paz, a reconciliação e a esperança. E assim, oremos. Senhor Deus, nesse momento, nós pedimos a atuação do Teu agir, Tua mão santa, Tua mão de poder. Precisamos de Ti, Senhor, porque a humanidade tem vivido em meio à violência e nós pedimos, Senhor, que esteja agindo, Senhor, para acabar com a violência, Senhor. Tu sabes que nós somos pessoas falhas, imperfeitas, pecadoras, somos limitadas, mas pedimos a atuação do Teu agir nesse momento. Senhor, nos ajuda a promovermos a não violência, mas a paz e a pacificação. É o que nós pedimos nesse momento, no nome de Jesus. Amém. Um abraço fraternal em Cristo Jesus.
Minhas irmãs, meus irmãos, aleluia, amém.